Pois é, tenho certeza que esse assunto já te interessou e vou te dar dica. Manda aí um zap para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que anda sofrendo, que está na luta contra a depressão já faz anos, ou entrou agora, está passando por um momento difícil. Fala lá para ele assistir Vida e Saúde hoje, porque esse assunto vai ser muito útil. E antes de começar, enquanto você manda aí a mensagem, eu trouxe aqui um pensamento muito interessante, profundo, bastante profundo, de Carlyle Haynes, que disse o seguinte, presta atenção. A glória central do Evangelho não é uma grande verdade ou uma grande mensagem ou nem mesmo um grande movimento, mas uma grande pessoa, Jesus. Não seus ensinos, mas Ele mesmo constitui o cristianismo. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente gasta tanto tempo discutindo as nossas regras, o que pode, o que não pode, mas na verdade nós precisamos gastar tempo na pessoa de Jesus. Como ele se portava, como ele via as pessoas, como ele tratava as pessoas. A gente acabou de acompanhar aqui no programa anterior, o pastor falando como Jesus tinha um trato, um olhar especial. E se a gente se demorar na pessoa de Jesus, certamente nós todos seremos bons cristãos, representando então a Cristo. Quero convidar você aqui para interagir com a gente durante todo o programa. Esse programa é seu. O nosso WhatsApp é 12 982660004. E quando você mandar sua mensagem, não esquece de dizer seu nome, de onde você está falando, porque a gente ainda não tem bola de cristal, não dá para adivinhar todo mundo. Então fala para a gente mencionar aqui, representando todo esse Brasilzão que tem assistido Vida e Saúde. Tem gente para fora do mundo aí também, tá? Agora é o seguinte, eu converso já com ela, que você já conhece, já esteve aqui no nosso estúdio várias vezes, doutora Alessandra Araújo, nutricionista, e ela vai falar com a gente por chamada de vídeo para falar sobre dieta contra a depressão. Você está interessado? Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Teru? Boa tarde a todos. Prazer receber você aqui mais uma vez para falar de um assunto tão relevante. Hoje vai chover de gente perguntando como montar um prato antideprê. E eu acho que você tem informações valiosíssimas, preciosíssimas, porque a sociedade, infelizmente, tem adoecido cada vez mais. As previsões para 2020 com relação à depressão, elas atingiram... Elas aconteceram antes de chegar a 2020. Então, a gente precisa combater a altura também. Eu quero saber o seguinte, será que existem alimentos que podem causar depressão? Olha, tem sim, Teru. Tem alimentos que podem causar e potencializar a depressão, né? São os alimentos, a gente pode citar aí alimentos que estimulam o nosso cérebro, né? A gente tem o açúcar, os alimentos industrializados, são alimentos ultraprocessados, embutidos, todos esses alimentos, eles contribuem e até mesmo causam dependência. Olha, a gente vai falar sobre os alimentos que ajudam a combater a depressão, mas não adianta nada a gente combater se a gente continua ingerindo aquele tipo de alimento que está provocando a depressão. Então, para pensar e faz uma análise honesta do seu prato. Eu quero saber o seguinte, será que uma dieta equilibrada, ela poderia substituir o uso de medicamentos, doutora? Olha, Teru, uma dieta bem balanceada, ela não substitui o uso de medicamentos, mas ela auxilia, ela contribui. Porque a gente tem que pensar assim, uma vez a doença instalada, uma vez que foi diagnosticado que essa pessoa ela tem a depressão, ela está em tratamento. Então, se ela está em tratamento, quem tem autoridade para dizer se pode ou não tirar esse medicamento seria o médico que está atendendo, que está acompanhando o caso. Mas a alimentação, uma dieta equilibrada, ela vai contribuir, ela vai auxiliar para que esses medicamentos possam agir também de forma mais assim, possa assimilar dentro do nosso corpo e fazer benefício. Então, a gente ajuda esse processo nesse tratamento, a gente vai ajudando esse tratamento com uma dieta equilibrada. Tá, interessante a gente pensar sobre isso. E eu quero saber o seguinte, você que sofre com a depressão já há tanto tempo, sabe que toda a família, ou todo o seu círculo social é afetado também por essa doença. E provavelmente você já se questionou, será que é possível ser curado da depressão por conta própria, sozinho? O que você tem a dizer, doutora Alessandra?
Olha, a gente tem pessoas, né, a gente tem aí, especialistas e tem, médicos que podem nos auxiliar, psicólogos, terapeutas, pessoas, até mesmo a própria família, que pode contribuir e ajudar. E eu acho que a gente mesmo, né, acho que a gente pode diagnosticar, identificar que a gente tem esse problema e buscar, sim, um tratamento de forma correta. Esse Tá. tratamento ele tem que ser acompanhado com médico, tem que ser acompanhado com um profissional ali especializado, com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, e realmente é uma doença, né? Ela tem um CID e tem que ser tratado. Uhum. Então hoje a depressão ela não é uma coisa que antigamente não se tinha isso como um problema, como uma doença. Né? Era só um momento de tristeza, um momento de angústia ou de ansiedade que essa pessoa estava passando. E não, hoje a gente vê que sim, é uma doença que ela tem que ser tratada e levada a sério. Agora me fala uma coisa, a maioria dos medicamentos, ou grande parte dos medicamentos para combater a depressão, acabam fazendo o paciente se sentir mais inchado ou realmente aumentar de peso. E aí entra aquela história de buscar fazer uma dieta, a autoestima fica abalada, o uso de suplementos por conta, muitas vezes faz parte da alimentação ou da dieta dessa pessoa. E eu quero saber, doutora, será que esses suplementos, eles têm condições de substituir completamente uma boa alimentação? Peru, nada Pensando assim substitui no uma boa. controle calórico, né? Aham. A gente tem que pensar assim, ó, vamos supor, vamos pensar rapidamente, fazer assim uma reflexão. A pessoa ela tem depressão, né? Quando a gente come, quando a gente senta-se à mesa para alimentar, quando a gente vê o alimento, é um ato de prazer, é um carinho que a gente tá, né? A gente tem aquele carinho, aquele momento que a gente dedicou pra gente. Então a gente vê o alimento, a cor, textura, sabor, aroma, tudo isso nos promove o quê? Prazer. Isso é importante também para o tratamento da depressão. Então, assim, se você está ali acompanhando, você tem um acompanhamento com o médico, e se você tá sendo medicado de forma correta, a suplementação ela não vai substituir uma boa alimentação, jamais. O alimento, né? Quando Deus criou o alimento, além de saciar a nossa fome, ele vai nutrir o nosso corpo de forma correta. Então, isso é muito importante a gente pensar. Né? Hoje o ato de sentar, de comer, de mastigar, de sentir todos esses prazeres também são muito importantes para quem está em depressão, né? É um ato de prazer, isso é importante para a gente. Então, quando você tem a suplementação, você quebra, você não tem esse ato. Então, isso é muito importante. É Tá. que nem uma criança, né? Uma criança você tem que mostrar o alimento, ela tem que sentir a atração por aquele alimento. Então, isso é muito importante. Eu queria entender também, doutora, se é possível, que eu já ouvi várias histórias falando sobre isso, que a depressão seja resultado de deficiência de algum tipo de nutriente ou de uma alimentação empobrecida. O que você tem a dizer sobre isso? Muito legal essa pergunta. O alimento, é o que eu falei. O alimento não é só, né, ele não é só para matar, né, para saciar a nossa fome, mas é para nutrir o nosso corpo. O nosso cérebro ele depende de alguns combustíveis, então sendo eles os macro e micronutrientes. Então a gente tem ali os macronutrientes, gorduras, proteínas, e a gente tem os micronutrientes, que seriam minerais e vitaminas. Esse combustível ele é responsável para colocar o nosso cérebro trabalhando de forma correta, é o combustível. Quando eu tenho deficiência desse combustível, eu vou ter um desarranjo nessas conexões. Então, eu vou ter um desarranjo na liberação desses hormônios de adrenalina, serotonina, noradrenalina, vou subir os meus níveis de cortisol. Então, isso tudo a gente tem que avaliar. Então, uma alimentação de forma correta, com macro e micronutriente, ela tem sim a contribuir para que essa pessoa possa ou auxiliar no tratamento ou não venha também ter, né? Vamos supor, combater aí, né? Prevenir. Entendi. Agora é o seguinte, você que está assistindo a gente aí, nesse momento de recolhimento, né, de pandemia, talvez tenha prestado mais atenção nesse tipo de alimento que você tem trazido para a sua mesa, para o seu prato, porque teve mais tempo. E aí, de repente, está fazendo a relação ou está fazendo a conexão nesse momento sobre
será que você está colocando alimentos que favorecem a depressão? Será que você está colocando alimentos que combatem a depressão no seu prato? A gente quer ouvir a sua história aqui no Vida e Saúde, quer conhecer o seu testemunho e de repente, tirar sua dúvida com a especialista, a doutora Alessandra Araújo, que está aqui com a gente hoje. E falando nisso, doutora, eu quero saber como é que a gente pode cuidar da mente nesse momento de isolamento social, pensando na questão da ansiedade, porque aumentou, com certeza, o que vai ser amanhã, o que passou, entendeu? A gente fica se perguntando e sofrendo também. Sabe o que eu acho, Teru? Que a gente teve um desarranjo total aí nos nossos horários, né? Eu acho que as pessoas começaram a se desligar das suas rotinas. Eu acho que o principal é a gente voltar para a nossa rotina, como ela é importante, né? E também como é importante a gente avaliar o horário das nossas refeições. Porque eu fico vendo, assim, as pessoas hoje elas estão acordando muito mais tarde, e quando é por volta do meio da tarde, quase início da noite, elas estão consumindo alimentos que vão estimulando a sua mente. Então, café, chocolate ou muito carboidrato, né? Elas têm uma dieta inflamatória, que a gente fala. E essas dietas, geralmente, elas tendem, né, essa alimentação, elas tendem a deixar a gente um pouco mais agitado. Então, o que seria o ideal? A gente cuidar um pouco da nossa rotina nesse momento de pandemia, ter horário para deitar, horário para dormir, horário para levantar, horário para as refeições e pensar um pouquinho nas quantidades e no que eu estou comendo em cada momento. Tá. A gente chegou a uma interação bem legal aqui que eu quero mostrar para vocês agora, quero compartilhar com vocês, que é da Jéssica, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela disse o seguinte: estou em tratamento com o uso de medicamentos, mas continuo tendo crises. Depois de 2 meses acompanhando o programa Vida e Saúde, senti vontade de mudar minha alimentação e melhorar a saúde. Fui em uma Nutri, comecei uma reeducação alimentar, mas está difícil porque no meio das crises dá vontade de comer tudo que eu não posso, tudo que eu não devo. Puxa, Jéssica, parabéns pela sua luta, pela sua vontade. E realmente, acho que a doutora Alessandra pode dizer aqui que não existe um momento que a gente está 100% pleno. A vida é feita de altos e baixos mesmo. A gente tem que lutar o tempo inteiro, né, doutora? Eu acho que a gente tem que aprender, né, a lidar com as nossas dores. Eu acho que essa geração, ela tem uma dificuldade em lidar com as dores, com as angústias, com as ansiedades, né? E falando aí para a Jéssica, que na verdade, Jéssica, né, a gente não faz a reeducação alimentar, realmente a gente se educa. A partir do momento que a gente educa o nosso paladar, que a gente passa por um processo de educação, a gente não esquece, a gente leva isso pelo resto da vida. Legal. Então, o que acontece? A alimentação, ela tem que ser contínua, ela tem que permanecer na tua vida e vai sim contribuir e colaborar para o seu tratamento. Tem que ficar firme. Doutora, você falou no começo da nossa conversa aqui que a gente precisa dos micro e macronutrientes. A nossa equipe preparou uma possibilidade de cardápio que tem que conter vitaminas, minerais, aminoácidos e gorduras insaturadas. Agora é o seguinte, dentro desse quebra-cabeça aqui, eu queria que você ajudasse a gente a entender rapidamente como a gente pode montar um prato com todos esses compostos aqui, vai? Então, vamos pegar um pratinho e vamos colocando cada um ao lado, pode ser, Tereza? Pode ser, vai lá. Montar. Então, vamos lá. Macronutrientes. Explicando para o pessoal. Macronutrientes. A gente tem as proteínas, as gorduras, né? E os carbos. Vamos colocar um carboidrato aí, carboidrato complexo, um carboidrato bom. Você tem arroz integral aí? Eu tenho... Desculpa que eu não estou vendo A gente está chegando aqui. Peraí, aveia e grãos integrais. E tem triptofano aqui e o arroz integral com feijão. Você quer arroz integral? Vamos lá. Então. Aminoácido, Tá importantíssimo aí para as conexões cerebrais, os aminoácidos, perfeito, tá? Vamos lá nas gorduras agora insaturadas, nas gorduras. Vamos lá, que é o nosso gorduras insaturadas. Principal combustível do nosso cérebro, o principal combustível. Então vamos lá, abacate. Tenho abacate aqui, posso colocar na minha salada. Esse aqui é pro Miller lá de onde é? Da Angola, que perguntou pra gente, tá, Miller? Agora vamos regar essa salada com um pouquinho de óleo de... Vamos colocar uma gordura aí, semente de girassol ou linhaça, você tem? Semente de girassol, vamos tentar achar aqui, peraí, olha aqui. Semente de linhaça pode ser? E eu tenho azeite... Pode ser semente de linhaça, a gente também pode consumir o óleo de linhaça, fonte de ômega 3, importantíssima aí para o funcionamento do nosso
do nosso organismo. Tá. Agora vamos lá, para eu tentar ver vamos colocar agora, tá aí, vamos. Minerais, tá? O que você tem aí? Vamos colocar Eu um tenho pouquinho vegetais verdes. Vegetais escuros. Coloca Brócolis. vegetais. Ok. Pode pôr brócolis e espinafre. Mas pode ser. Olha Só aí, pra o prato compor. tá formando. Tá formando. A gente tem até o temperinho ali, que são as sementes, correto? Volta um Isso. pouquinho para o lado, para eu ver o que você tem aí nas vitaminas. A gente tem... Deixa eu só Levedo de tentar enxergar. cerveja. Ai, coloca levedo de cerveja, tomar uma cápsula após o almoço. Olha que legal, Teru. Depois eu vou explicar o porquê, tá bom? Tá. Deixa eu ver. Vamos montar, tá completinho. A gente tem tudo aí nesse prato. É um Olha, prato com as talvez opções. a gente tem todas as cores, tá legal, tá bem completo. A gente, só para lembrar você aí de casa, a gente vai Vamos deixar isso colocar aqui mais uma. disponível, essa arte disponível para você, de repente, imprimir e ter aí em sua casa para facilitar montar esse cardápio completo aí. Aponta no QR Code que você já vai ser direcionado para lá, tá? Vamos colocar mais vitaminas nesse prato? Vamos que colocar. Os micronutrientes tão importantes aí pro... Eu tenho abacaxi, melancia, nozes e castanha do Pará com selênio. Nozes e castanha, fonte de selênio. Olha, muito legal. Dá para fazer um hambúrguer, o arroz integral, o abacate na salada, um olhinho, um azeite de linhaça ou a própria linhaça, o grão, espinafre e levedo de cerveja. Magnésio, né? Tem muita coisa, macro e micronutrientes aí nesse prato. Como é importante a gente ter um prato colorido e é importante que a gente tenha nesse prato macro e micronutrientes. Então, carboidrato de boa qualidade, uma proteína de boa qualidade, verduras e legumes também aí para contribuir com os micro. Aqui, ó. Então, olha, só para você entender, tem que ter um pouquinho de cada uma dessas cores aqui no prato. Todo prato, né, doutora? Então, se fosse um café da manhã, eu já ia usar leite vegetal, ia usar uma castanha, uma fruta, colocar um leite de soja, de repente, aqui e, de repente, um chocolate amargo. Tem que ter esses compostos em todos os pratos. Tem que ter esses compostos em todas as refeições, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o levedo de cerveja e a importância que o intestino desempenha no combate à depressão, doutora. Nossa, Teru, isso é tão importante. Vou tentar sintetizar isso o mais rápido possível na explicação. Olha só, pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar. O nosso intestino, ele tá ligado diretamente com o nosso cérebro, de acordo com um nervo chamado nervo vago, né? E esse nervo faz toda a conexão de hormônios, de neurosensores que estão conectando todo o funcionamento. E olha só, a gente tem trilhões de bactérias no nosso intestino, e essas bactérias são responsáveis por levar, por degradar, por contribuir para a nossa flora intestinal, por ajudar a absorver macro e micronutrientes. A partir do momento que a gente tem uma flora intestinal saudável, que essa flora intestinal ela está respondendo de forma correta, nós vamos ter degradação de todos esses macro e micronutrientes de forma correta. E a gente vai ter um funcionamento aí do nosso organismo bem melhor. O que acontece? Geralmente, quando as pessoas elas têm depressão, elas tendem a ter uma dificuldade com esse intestino. Esse intestino, por volta, às vezes prende. E aí, o que acontece? Ela vai para um laxante, ela vai para um remédio que vai ajudar aí no dia a dia. E o que acontece com esses laxantes? Eles acabam com a flora intestinal. E se a gente não tem flora intestinal, a gente não está degradando, a gente não está absorvendo esses macro e micronutrientes. Uma vez que a flora intestinal ela foi diminuída, que eu tenho deficiência dessa flora intestinal, eu vou ter um aumento desse cortisol. O que é o cortisol? Aquele hormônio que vai fazer todo o desequilíbrio do meu organismo, tá? Então, o que acontece? Em vez desse organismo estar degradando e mandando comando para as nossas células de energia, eu vou ter uma disfunção. Quem libera cortisol são pessoas mais irritadas, pessoas com muita ansiedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
uma vez que essa flora intestinal não está sendo bem tratada, eu vou ter níveis de cortisol elevado. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, isso é importante a gente consumir alimentos que são benéficos para a flora intestinal. Tá, justamente isso, pensei aqui, olha, os laxantes acabam trazendo esse dano para o intestino, mas os alimentos laxativos não. Então, se eu comer ameixa, bastante água, bastante cereais integrais, eu não vou sofrer esse prejuízo das bactérias, né? É o contrário, é o contrário. Alimentos, vamos supor, laxativo, né? Ameixa, o mamão, ele vai estar o quê? Fortalecendo a minha flora intestinal. Ele vai estar contribuindo, alimentando e ajudando aí a flora intestinal. Muito e os bom. alimentos também, os probióticos e os pré-bióticos aí, né? Que a gente encontra alguns no kefir, no miso, pode... Isso tá valendo. Agora é o seguinte, doutora, a gente recebeu aqui uma pergunta da Gláucia Gomes, que eu acho que você pode ajudar. É verdade que a banana ajuda no tratamento contra a depressão? Beijo pra você, Gláucia. Glaucia, É verdade? Porque a banana é fonte de triptofano. Nossa, importantíssima aí para o combate da depressão. Então, é muito importante incluir na nossa dieta. Uma banana por dia, doutora? É verdade. É suficiente? Oi? Só uma banana por dia é suficiente? Eu acho assim que é muito... A gente pode colocar mais de uma banana por dia. Uma banana, a gente pode colocar aí 3 porções de fruta. A pessoa pode comer mais que uma banana por dia, né? Porque só uma, né? Então tá bom. Mas... Pode falar, pode concluir. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que lembrar dessa flora intestinal, como ela está interligada aí com o nosso cérebro. E como é importante a gente cuidar dessa flora intestinal, né? Uma vez que a flora intestinal está bem tratada, bem cuidada, bem alimentada, a gente também tem a conexão aí de forma correta de macro e micronutrientes, a degradação desses nutrientes, né? Tá certo. Muito obrigada, doutora Alessandra Araújo, aqui com a gente hoje. E eu quero fazer uma pausa agora. Você vai ficar pensando aí no seu prato e como você vai incrementar, melhorar. A gente vai fazer um intervalo. Na volta, você vai acompanhar mais um Destino Vida e Saúde. E ainda tem essa receita de panqueca de batata aqui no Vida e Saúde hoje. É já já.